Quimera Audiolivros apresenta O que é o Espiritismo? Um livro de Allan Kardec. 9ª parte. Pequena Conferência Espírita. Terceiro diálogo. Continuação. Padre, disse que o Espiritismo não discute os dogmas, e, entretanto, ele admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a aparição do homem na Terra, antes de Adão. Nega a eternidade das penas, a existência dos demônios, o purgatório e o fogo do inferno. Allan Kardec. Já há muito tempo que esses pontos estão sendo discutidos. Não foi o Espiritismo quem os pôs em litígio. São pontos sobre alguns dos quais há controvérsia, mesmo entre os teólogos, e que só o futuro julgará. Um grande princípio domina todos. A prática do bem, que é a lei superior, a condição indispensável do nosso futuro, como nos prova o estado dos espíritos que conosco se comunicam. Enquanto a luz não se faz para você sobre essas questões, creiam, se quiserem, nas chamas e torturas materiais, se julgam que isso impede que pratiquem o mal. Essa crença, porém, não as tornará mais reais, se elas não existirem. Acreditam que não temos mais de uma existência corporal, mas isto não impede de renascerem aqui, ou em outra parte, se assim tiver de ser, apesar de o não quererem. Vocês creem que o mundo todo foi criado em 6 vezes 24 horas, mas, apesar disso, a Terra nos apresenta prova do contrário, escrita em suas camadas geológicas. Estão convencidos de Josué ter feito parar o Sol, o que não dá lugar a que deixe de ser a Terra que gira. Dizem que a data da vinda do homem à Terra não vai além de 6.000 anos. Isto, porém, não priva que os fatos lhes contradigam. E que dirão, se um dia a geologia demonstrar, por traços evidentes, a anterioridade do homem, como já tem demonstrado tantas outras coisas? Creia, pois, em tudo que lhes aprover, mesmo na existência do diabo, se tal crença te puder tornar bom, humano e caridoso para com os teus semelhantes. Como doutrina moral, o Espiritismo só impõe uma coisa: a necessidade de fazer o bem e evitar o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais, que são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as abandona à consciência de cada um. Note bem, reverendo, que alguns dos pontos divergentes, de que acabou de falar, a princípio não são contestados pelo Espiritismo. Se tivesse lido tudo quanto tem escrito a respeito, teria visto que ele se limita a lhes dar uma interpretação mais lógica e racional do que a que vulgarmente dão a ele. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório. Antes, pelo contrário, demonstra sua necessidade e justiça. Vai mesmo além. Ele o define. O inferno foi descrito como imensa fornalha, mas ele será assim também compreendido pela alta teologia? Evidentemente, não. Ela diz muito bem que isto é uma simples figura. Que o fogo que ali se consome é um fogo moral, símbolo das maiores dores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr-se a votos tal questão, para se conhecer a opinião íntima de todos os homens que raciocinam, e se acham no caso de compreendê-la, mesmo entre os mais religiosos se veria, para que lado penderia a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios, é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis, além do mais, o que avança a doutrina espírita a tal respeito. A duração do castigo é subordinada ao melhoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige, para pôr um termo aos sofrimentos, é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um melhoramento sério e efetivo, uma volta sincera ao bem. O espírito é assim o árbitro de sua própria sorte. Sua pertinácia no mal prolonga os seus sofrimentos. Seus esforços para fazer o bem os minoram ou abreviam. Sendo a duração da pena subordinada ao arrependimento, o espírito culpado, que não se arrependesse, e nunca se melhorasse, sofreria sempre, e para ele então a pena seria eterna. Essa eternidade de penas deve ser entendida no sentido relativo, e não no absoluto.
uma condição inerente à inferioridade do espírito, é não ver o fim da sua situação, e crer que há de sofrer sempre, o que é para ele um castigo. Contudo, desde que sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz ver um raio de esperança. Por certo, esta doutrina é mais conforme com a justiça de Deus, que pune, enquanto o culpado persiste no mal, e concede-lhe graça, desde que ele volte ao bom caminho. Quem imaginou essa teoria? Seríamos nós? Não. São os espíritos que a ensinam e provam, pelos exemplos que diariamente nos fornecem. Os espíritos não negam, pois, as penas futuras, pois que são eles mesmos, que nos vêm descrever seus próprios sofrimentos. E este quadro nos toca, mais que o das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isto é possível, que assim deve ser, que essa situação é uma consequência natural das coisas. O pensador filósofo pode aceitá-lo, porque nele nada repugna à razão. Eis porque as crenças espíritas têm conduzido ao bem muita gente, mesmo entre os materialistas, aos quais não fazia moça o medo do inferno, como lhes era pintado. Padre, admitindo esse raciocínio, não julga que o leigo precisa de imagens mais impressionantes, antes que de uma filosofia que ele não pode compreender? Allan Kardec. Isso é um erro que tem lançado os homens ao materialismo, ou, pelo menos, afastados da religião. Chega o momento em que essas imagens não impressionam mais, e então aqueles que não aprofundam as coisas, não aceitando uma parte, rejeitam o todo, porque, dizem eles, se me ensinaram como verdade incontestável, um ponto que é falso, se me deram uma imagem, uma figura, pela realidade então, quem me garante que o resto seja verdadeiro? Se, pelo contrário, a razão, crescendo, nada tem a repelir, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre em seguir o progresso das ideias. Se alguma vez ela corre perigo, é quando os homens querem avançar, e ela deseja ficar estacionária. Comete um erro de época, quem espera conduzir os homens de hoje pelo medo do demônio, e das torturas eternas. Padre, na prática, a Igreja reconhece hoje que o inferno material é uma figura. Mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal, que não pode vir de Deus? Allan Kardec. O Espiritismo não admite os demônios no sentido comum da palavra, porém, sim, os maus espíritos, que não valem mais do que aqueles, e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz não serem eles seres à parte, criados para o mal, e perpetuamente votados a isto, uma espécie de párias da criação e algozes do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reservará o futuro. Nisso o Espiritismo concorda com a Igreja Católica Grega, que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Observe também que a palavra demônio não implica a ideia de mau espírito, que lhe é dada pela acepção moderna, porque a palavra daimon, grega, significa gênio, inteligência. Seja como for, hoje ela exprime um espírito mau. Ora, admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer, em princípio, a realidade das manifestações. A questão está em saber, se são eles os únicos que se comunicam, como a Igreja afirma para motivar a proibição, feita por ela, de se comunicar com os espíritos. Aqui, nós invocamos o raciocínio e os fatos. Se os espíritos, quaisquer que eles sejam, se comunicam, só pode ser com a permissão de Deus. É possível que ele só o tivesse permitido aos maus? Como? Deixando a estes toda a liberdade de virem enganar os homens, Deus poderia impedir que os bons lhes viessem fazer um contrapeso, neutralizar suas doutrinas perniciosas. Crer que seja assim, não seria pôr em dúvida seu poder e bondade, e fazer de Satã um rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os padres da Igreja, reconhecem perfeitamente a possibilidade das comunicações com o mundo invisível, e desse mundo não estão excluídos os bons. Por que então havemos hoje de excluí-los? Além disso, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, a Igreja rejeita sim a ideia de só podermos entrar em relação com os maus espíritos. Seguramente, quando nos trabalhos obtidos só encontramos coisas boas, quando nos pregam neles a mais pura e sublime moral evangélica, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo.
Quando nele se combate o mal, qualquer que seja o aspecto sobre que se mostre, será racional crer que o espírito maligno assim proceda. Padre, o Evangelho ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Allan Kardec. Segundo o Espiritismo, e a opinião de muitos filósofos cristãos, Satã não é um ser real. É a personificação do mal, como Saturno era outrora do tempo. A Igreja apega-se à letra dessa figura alegórica. É uma questão de opinião que eu não discutirei. Admitamos por um instante que Satã seja um ser real. A força de exagerar seu poder, tendo em vista intimidar, a Igreja chega a um resultado totalmente contrário, isto é, a destruição, não somente do medo, mas também da crença em tal personagem, segundo o provérbio. Quem muito quer provar, nada prova. Ela o representa como eminentemente fino, sagaz e ardiloso, mas, na questão do espiritismo, o faz desempenhar o papel de louco, ou de tolo. Uma vez que seu fim é alimentar de vítimas o inferno, e arrebatar almas do poder de Deus, compreende-se que se dirija àqueles que estão no bem para induzi-los ao mal, e, para tal fim, se veja obrigado a se transformar, segundo belíssima alegoria, em anjo de luz, isto é, que ele hipocritamente simule a virtude. Mas, que deixe escapar aqueles que já estavam em suas redes, é o que não se pode compreender. Os que não admitem Deus, nem a alma, que desprezam a prece, e vivem mergulhados no vício, são dele, quanto é possível ser. Nada mais lhe resta fazer para sepultá-los no lamaçal. Ora, excitá-los a voltar a Deus, a orar, a submeter-se à vontade do Criador, animá-los a renunciar ao mal, mostrando-lhes a felicidade dos escolhidos, e a triste sorte que aguarda os maus, seria ato de um simplório, mais estúpido que o de dar liberdade a aves que estejam numa gaiola, com o pensamento de apanhá-las de novo. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, uma contradição que fere todo homem sensato. Nunca alguém se convencerá que sejam auxiliares de Satã, os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que o renegavam, ao bem os que praticavam o mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que, pela sublimidade de seus ensinos, elevam a alma acima da vida material, e que, por este motivo, se deva interdizer-nos qualquer relação com o mundo invisível. Padre, se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, como sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Allan Kardec. Peço perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Assim será, por certo, se ela for mais judia que cristã. Devemos mesmo notar que, de todas as religiões, a judaica é a que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam caso se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? A proibição feita por Moisés tinha então a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição dirigida a eles, nem com o sentimento de piedade, mas, sim, como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi-lo. Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Também quanto à pena de morte, era pródiga sua legislação. É então um erro se apoiar na severidade do castigo, para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a Igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Neste caso, porque não a conservam também?
Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de ser sobre todos os outros? Por que recorrem a ela naquilo de que precisam, e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições, entre outras a da circuncisão, a que Jesus se sujeitou, e que não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai. Lei que foi conservada, porque é divina, e o Cristo não fez mais que desenvolvê-la. Segundo, a lei civil, ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo, e que o Cristo aboliu. Hoje as circunstâncias são outras, e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Além disso, se a Igreja proíbe a evocação dos espíritos, poderá também impedir que eles venham sem ser chamados? Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros, entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo? E antes de ele ser divulgado, não se davam tantas delas? Outra contradição. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se, em seu tempo, podiam eles entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem, e, se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Padre, a Igreja não nega que bons espíritos possam se comunicar, pois reconhece que os santos também têm se manifestado. Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. É verdade que os espíritos ensinam que há penas e recompensas futuras, porém, de modo diferente do que ela ensina. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. Allan Kardec. Eis a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável, e então foi condenado e excomungado. Se, sobre todos os pontos, os espíritos tivessem abundado no sentido exclusivo da Igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios. Tal é também a razão, porque todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina, que não é inteiramente autêntica, do seu ponto de vista. Ora, os espíritos vêm não derrubar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isto, é porque, como na velha crença de girar o sol ao redor da terra, estão em contradição com essas leis. A questão está em saber se um artigo de fé pode anular uma lei natural, que é obra de Deus. E, se, sendo essa lei reconhecida, não será mais racional adaptar a interpretação do dogma a ela, do que atribuí-la ao demônio. Padre, deixemos a questão dos demônios. Bem sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Porém, o sistema da reencarnação parece-me mais difícil de conciliar com os dogmas, pois que ele não é mais que a renovação da metempsicose de Pitágoras. Allan Kardec. Não é esta a ocasião própria de discutir uma questão que exige tão longos desenvolvimentos. Ela se encontra tratada em O Livro dos Espíritos, questões 166 e seguinte, 222 e seguinte, e 1010, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 4 e 5. Não acrescentarei senão duas palavras. A metempsicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implica uma degradação. Ademais, essa doutrina não era o que vulgarmente se crê. A transmigração pelos corpos dos animais não era considerada como condição inerente à natureza da alma humana, mas como punição temporária. É assim que se admitia que as almas dos assassinos iam habitar os corpos dos animais ferozes, para neles receberem castigos. As dos impúdicos, os porcos e javalis. As dos inconstantes e levianos, os das aves. As dos preguiçosos e ignorantes, os dos animais aquáticos.
depois de alguns milhares de anos, mais ou menos, conforme a culpabilidade, a alma, saindo dessa espécie de prisão, voltava à humanidade. Portanto, a encarnação animal não era uma condição absoluta. Como se vê, ela aliava-se à encarnação humana, e a prova é que a punição dos homens tímidos consistia em passar a corpos de mulheres, expostas ao desprezo e às injúrias, ver pluralidade das existências da alma, por Pesani. Era uma espécie de espantalho para os simples, antes que um artigo de fé para os filósofos. Assim como dizemos às crianças: se forem más, o lobo lhes comerá, os antigos diziam aos criminosos: vocês se tornarão lobos, e hoje se diz: o diabo lhes agarrará e levará para o inferno. A pluralidade das existências segundo o Espiritismo difere essencialmente da metempsicose, em não admitir a encarnação da alma humana nos corpos de animais, mesmo como castigo. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas progride sempre. Suas diferentes existências corporais se cumprem na humanidade, sendo cada uma um passo que a alma dá na senda do progresso intelectual e moral. O que é coisa muito diversa da metempsicose. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma só existência, muitas vezes abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar na nova encarnação, o que ela não pôde acabar em outra, ou recomeçar o que fez errado. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que nela sofremos. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências da alma é, ou não contrária a certos dogmas da Igreja, limito-me a dizer o seguinte: ou a reencarnação existe, ou não. Se existe, é uma lei da natureza. Para provar que ela não existe, seria necessário demonstrar que vai de encontro não aos dogmas, mas a essas leis, e que há outra mais clara, e logicamente melhor que ela, explicando as questões que só ela pode resolver. Além disso, é fácil demonstrar que certos dogmas encontram nela sanção racional, hoje aceitos por aqueles que os repeliam outrora, por falta de compreensão. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar. É o que será feito mais tarde pela força das coisas. Aqueles que não queiram aceitar a interpretação ficam perfeitamente livres, como ainda hoje o são, de crer que eu sou o que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se propaga com pasmosa rapidez, em razão de sua extrema lógica e conformidade com a justiça de Deus. E o que a Igreja fará quando ela for reconhecida como verdade natural e aceita por todos? Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado para satisfação das necessidades de um ideal, nem uma opinião pessoal. É ou não um fato. Se está demonstrado que certos efeitos existentes são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitir que eles são a consequência desta. Logo, se faz parte da natureza, não pode ser anulada por uma opinião contrária. Padre, segundo os Espíritos, quem não crê neles nem nas suas manifestações, deve ser menos favorecido na vida futura. Allan Kardec. Se esta crença fosse indispensável à salvação dos homens, que seria daqueles que, desde o começo do mundo, não tiveram possibilidade de possuí-la, bem como daqueles que, durante ainda muito tempo, morrerão sem tê-la? Poderá Deus fechar as portas do futuro para eles? Não. Os espíritos que nos instruem não são assim tão pouco lógicos. Eles nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom, não faz a sorte futura do homem subordinar-se a condições alheias à vontade deste. Eles não nos pregam que fora do espiritismo não possa haver salvação, mas sim, como Cristo. Fora da caridade não há salvação. Alguns assuntos abordados. O que é Espiritismo? Allan Kardec. Doutrina Espírita. Doutrina Espírita para iniciantes. Estudo Espírita. Espiritismo para principiantes. Comunicações dos Espíritos. Audiolivro Espírita. Livre-arbítrio. Allan Kardec Espiritismo. Manifestações dos Espíritos. Seres invisíveis. Existência dos Espíritos. Audiolivro Espírita. Espiritismo Allan Kardec. Médium Espírita. Médiuns e Espiritismo.